A pauta da vez se chama Vale Gás. É muito importante vocês saberem do que se refere esse assunto. Primeiramente, o objetivo seria fazer com que a população tivesse acesso ao botijão de gás cozinha, né? O certo seria, vamos reduzir o preço do gás cozinha para que ele tenha como chegar à população de forma justa, né? Um valor que a gente defende, no mínimo, no máximo seria R$40, R$50 nas portarias. Isso existe, como fazer? Existe. O governo preocupou com isso? Não. Ele definiu, então, o tal do Vale Gás. E ainda pior, ele quer definir, ou tentou definir, qual seria a remuneração da revenda. Desde quando o governo pode interferir numa revenda de GLP? Né? O preço dos combustíveis são livres. E outra coisa, cada revenda tem um centro de custo exclusivo da empresa. Como é que o governo vai definir a remuneração de cada um de nós? Quer tabelar o gás? Bom, então tabela lá de baixo. Começa lá na Petrobras, vai para as companhias para chegar na ponta. É outra história. Mas não é dessa forma que está propondo, não, irresponsavelmente, não. E desrespeitosamente colocado, né? Mesmo que tenha sido cogitado, é uma forma muito ofensiva com os empresários do setor de LP, com as revendas de LP. Bom, aí vamos falar do universo que seria para atender esse Vale Gás. Inicialmente, para as famílias de baixa renda. Você pega os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, nós temos 40,8 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família, né? Aí que a coisa começa a ficar complicada. O governo tem em torno de 3,6 bilhões de reais para investir, né? Sendo que parte desse dinheiro já foi aplicado para 2025. Então vamos fazer um exemplo, uma matemática simples. 40,8 milhões de famílias, baixa renda. Se você pegar uma média do preço do gás, R$100, multiplicar por isso, nós vamos estar falando de 4 bilhões de reais para abastecer uma vez as famílias cadastradas no Bolsa Família. Ou seja, o governo não tem esse valor. E a intenção dele não é abastecer uma vez no ano, é abastecer mês sim, mês não, bimestral. Então, um mês você recebe, no outro não, você vai ter 6 cargas de gás durante o ano. Para fazer 6 cargas de gás, ele teria que ter, no mínimo, 24 bilhões de reais para atender aqueles cadastrados no Bolsa Família. Entenda-se que quem está no Bolsa Família é de renda baixa, mas existe aqueles que têm a renda também, não estão no Bolsa Família, mas têm uma renda menor também, que precisariam ter esse gás de forma mais acessível. E esses outros milhões de famílias vão ficar sem receber nada, tá? E detalhe, a média de vendas do gás de botijões vendidos no mês é em torno de 33, 35 milhões de botijões por mês, todo mês. Isso aí tem décadas que está assim. Se nós temos 40 milhões de famílias de baixa renda, quer dizer que muitas dessas famílias, né, quase 41 milhões de famílias, já não compram gás, estão usando lenha, serragem, porque só elas seriam 40,1 milhões de botijões. E nós não vendemos isso. Vendemos 35, 33. Então, a maior parte da família brasileira está usando o quê? Recursos de outras energias, principalmente o álcool. Tem gente até gasolina. Eu tive uma informação de uma médica do João 23 aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que o rapaz tinha cozinhado o arrozinho dele lá, acabou o gás, ele pegou gasolina, porque ele explodiu, ele teve 25% do corpo queimado. Olha que coisa triste. A fome é uma coisa muito séria. E eu vou falar uma coisa que é mais grave ainda. Ninguém sabe o que é conviver. Eu estou falando com os empresários do setor, com os amigos, que eu tenho certeza, e graças a Deus, não sabe o que é viver com meio salário mínimo. É a proposta do governo. Ele quer abastecer essas famílias com Vale Gás, dando metade da média do valor mensal definido pela ANP, que é R$104, a média do botijão de gás vendido no Brasil. Ele quer dar metade desse valor às famílias que vivem com renda per capita de até meio salário mínimo. Se você imaginar o que é viver com uma família com meio salário mínimo, é miséria, é fome. E se a pessoa tiver que colocar mais R$50, ela não compra. Ela pega esses R$50 que ela tem e vai comprar comida. Porque quem passa fome sabe o que é isso.
É lamentável ver o governo, falo de uma forma até respeitosa, mas debochar da população com menor poder aquisitivo. Está acreditando que um cara com meio salário mínimo para a família dele vai comprar meio gás, vai inteirar mais 50 para comprar um gás, deixando a fome na família. O que adianta ter o gás e não ter comida? Ele não pode nem adoecer, porque se depender de comprar um remedinho ali para dor de cabeça ou qualquer outra coisa, ele não tem dinheiro. Isso é miséria. Aí o governo, o Vale Gás, essa confusão na imprensa toda, para poder abastecer R$52 somente as famílias com meio salário mínimo de renda per capita. Que desrespeito. O lamentável dessa situação é saber que tem Ministério da Minas e Energia, Casa Civil, Ministério da Fazenda. Olha, o que teve de órgãos envolvidos para resolver um problema que não foi resolvido, né? Porque o objetivo seria colocar o gás de forma acessível ao povo brasileiro, povo. Aí depois, né, para a população de baixa renda. Nem metade dela está garantida. Porque da forma que colocou, aquele que está na miséria absoluta, ele não vai usar esse vale para comprar gás. Primeiro que não vai ter R$50 na mão para poder inteirar. Muitas vezes ele não tem nem onde morar. Muito menos ter um botijão de gás ou um fogão. Ele precisa de comida. É outra história. Nós estamos distorcendo todas as realidades. Talvez o governo precisa pegar essa turma que participou dessas reuniões, levar nas ruas, nas periferias, nas regiões mais pobres do Brasil e mostrar o que é uma família que vive com até meio salário mínimo. Não estou falando de meio, não, até. Eu não consigo imaginar com meio, com um salário mínimo. Agora, menos que isso, eu consigo imaginar. Eu vejo nas ruas dos grandes centros e por aí toda. É a pessoa dormindo no relento, na chuva, não tem o que comer, catando o resto de comida na rua. É miséria. Né? Vamos soltar um Vale Gás para falar que nós soltamos, envolvemos a Caixa Econômica Federal e vamos deixar o povo com fome. Né? Lamentável. Depois vem com papo de gás fracionado. O governo nem sabe o que é gás fracionado. Imagina o seguinte, a gasolina, ela é fracionada. Ela é importante ser fracionada, porque não é toda hora que eu tenho dinheiro para ir lá comprar, encher um tanque inteiro, 40 litros de gasolina, ou de gás natural, né? Ou de álcool, etanol. Então o gás é a mesma coisa. O gás fracionado seria como a gasolina fracionada, o gás natural fracionado. Você põe o valor que você tem naquele momento. Mas não quer dizer que isso coloque, se a gasolina ser fracionada, ela é barata. Não. O preço da gasolina é que define ela, se ela é barata ou cara. O preço do gás é que define se ele é caro ou barato. A forma de comprar fracionado é um benefício, é uma facilidade que a população precisa ter no mundo atual. Então, está faltando o governo acordar até para as coisas, o que ele acha, ele tem que saber o que ele quer. Agora, não ignore a capacidade intelectual, mesmo daqueles que estão nas camadas mais pobres, porque ele não sabe lá, ele não vai saber fazer nada com esse cartão, que só serve para comprar gás de R$52, sendo que o gás custa mais de R$100 e vai só subir. Lamentável. Essa é a realidade do Vale Gás, proposto e aplaudido aí pelos órgãos do governo como solução, não sei de quê e nem para quem. Né? Um grande abraço a todos.